Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado é Henrique Esteves, professor de Direito Empresarial, responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. E o tema da nossa entrevista é holding familiar e gestão patrimonial no agronegócio. Eu tenho a impressão que eu esqueci de falar que você é responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali. Bom, não sei se eu falei, mas tudo bem com você, Henrique? Eu tô bem, Divino. E você? Obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de um assunto extremamente importante, extremamente relevante, e eu tenho certeza que vai ser uma prosa boa. Você fica em Goiânia, Henrique? Isso. Eu estou em Goiânia, Divino. E você tinha falado, sim, hoje estou responsável aqui, tá, pelo departamento empresarial do escritório, Ali Advogados. Estou também como presidente da Comissão de Direito Empresarial, né, da OAB Goiás, e a atuação nossa aqui é muito focada dentro do direito empresarial e dentro, né, do agronegócio. Afinal, hoje o agro, né, nós temos uma cadeia agroindustrial, já não é mais somente a fazenda. Ela tem o antes, o dentro e o depois da porteira. Toda essa cadeia, ela virou uma verdadeira empresa e ela precisa ser olhada com esses olhos, do empresarial. E aí estou aqui hoje, né, em Goiânia, Goiás, né, mas nós estamos do estado todo e do país inteiro. Perfeito. Henrique, parece que a palavra holding, eu tenho a impressão que não era, principalmente no agronegócio, não era muito utilizada até pouco tempo atrás. E, de repente, começou-se a falar nesse assunto. O que que mudou? O que que aconteceu? Olha, ela caiu no gosto, né? A gente, às vezes, dentro do direito, algumas operações, alguns atos caem no gosto popular. E a hold, ela se popularizou. Então, todo mundo chegou no momento, falou, eu quero ter uma hold. Muitas das vezes, nem tem necessidade, né? Você vê muitos empresários, produtores, com patrimônios pequenos querendo fazer uma hold e sem necessidade. Mas o que é a holding, né? A holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, do que uma nova pessoa jurídica, uma nova sociedade. E, né, muitas das vezes, na maioria das vezes, né, é aquela sociedade que a gente já conhece, que é a sociedade limitada. E tem mais de 90% hoje dos registros no Brasil são de sociedade limitada. E, juridicamente dizendo, a holding, na sua natureza, ela é uma empresa que é sócia de outras empresas. E dele nisso, mas nada impede, né, por exemplo, que se crie uma holding patrimonial, que é muito comum no agro. É aonde vai estar ali o patrimônio. Mas ela, hoje, a holding, ela na verdade, ela é só um instrumento de planejamento que são feitos. E muitas vezes a pessoa, eu quero uma holding. Tem que ver, né, se tem necessidade ou não. Mas é um excelente instrumento, seja para você pensar numa organização patrimonial, numa organização, né, de gestão de corporação, aonde, né, tem a holding pura, que seria sócia de outras empresas, ou na governança, né? Ou seja, né, numa questão de sucessão, ou numa questão tributária. Então, a gente tem vários viés que a gente pode utilizá-la. É um excelente instrumento, né, para você poder fazer esse planejamento. Bom, você disse que às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter uma holding, mas ela tem um pequeno patrimônio. Então, eu posso entender que a holding é para grandes produtores rurais. Quando a gente fala no caso do agronegócio, né? A holding patrimonial, então seria para grandes produtores, pequenos e médios, não? Não, na verdade, a gente tem que pensar caso a caso, né? Vamos supor, por exemplo, que um produtor pequeno, ele não tem a terra, ele arrenda, né? E ele tem ali uma casa, um carro, né? Às vezes um lote, ou às vezes até uma chacrinha. Tem necessidade, qual que é o objetivo dele? E aí nós estamos falando, às vezes, de um produtor que está com seus 40 anos. Ele tem, qual que é a necessidade dele fazer essa holding hoje? Ele está pensando em sucessão? Não, ele está no auge da vida dele. Ele, quantos anos para frente ele ainda vai ter? Né? Qual o patrimônio ainda que ele vai acumular? É momento dele, às vezes, criar essa holding? Não vejo sentido, entendeu? Não, mas eu estou falando, eventualmente, né, de uma pessoa que já está com seus
70 anos, que tem seus filhos no negócio e que está pensando em passar. E aí a gente pode pegar um pequeno ou médio produtor, né? Mas ele está pensando em fazer um planejamento, né, de sucessão. Opa, pera lá, então às vezes a holding sim é um bom instrumento para esse pequeno ou médio, ou grande produtor, né? Qualquer um ali. Então a gente tem que analisar o caso de cada cliente e para qual é o objetivo dele, né? Então esse produtor que está com 70 anos, que tem uma propriedade, que está querendo, né, trazer os filhos para poder tocar o negócio, ele pode pensar num planejamento o quê? Né? Societário, colocar ele no negócio e conseguir fazer a transferência, né, daquele negócio. Então, o que é a transferência? A sucessão, então, o planejamento sucessor, né? Aí você tem o planejamento tributário, quando você pensa naquele imóvel, você está olhando hoje para o ITCMD, por exemplo, aqui em Goiás, que está em 8%, até 8%, né? ITCMD. Então, você vai, beleza, eu tenho como colocar isso ali numa pessoa jurídica e fazer essa transferência, né? Às vezes até em vida, eu já consigo, né, adiantar o meu custo tributário, até o custo total com o jurídico, com o cartório, que eu vou ter uma operação dessa, em vez de deixar isso para quando eu vir a faltar, e nós estamos passando por uma reforma tributária, né, Edmir? A gente não sabe se esse ITCMD hoje que está virando progressivo, e, por exemplo, Mato Grosso e São Paulo tem CMD mais barato. Daqui a pouco vai ter que ficar, né, progressivo igual, vai aumentar, né? E aí, de repente, a gente, daqui a pouco também pode ser que haja um aumento, passe de 8% e suba. Nós já vimos aí o ministro falar que queria que fosse um valor mais alto para o imposto sobre herança. Então, a gente tem esse controle, né? Então, hoje, eventualmente, a gente tem situações diferentes da vida do produtor rural. Ele tem que ser olhado, então, caso a caso, se compensa ou não. É igual eu falei, é um instrumento. Às vezes a gente tem outros instrumentos que até sejam melhores, né? Pois é, qual que é a diferença dele fazer, então, estruturar uma holding, ou então ele fazer já a transferência desses bens em vida, deixando ali um usufruto, por exemplo? Então, mas a holding, ela pode ser utilizada com a... eu entendi agora a sua pergunta. Transferir os bens em vida e deixar o usufruto sobre o patrimônio. Tá, suponha que eu seja produtor rural, eu tenho ali meu patrimônio, eu tenho 4 filhos, e eu estou preocupado, porque eu sei que vai dar ruim na hora que eu morrer. Vai ter briga, vai ser complicado, e a gente não sabe quando é que morre. Então, eu falo assim, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho 1.000 hectares de chão, deixa eu já dividir isso aqui, bonitinho, certinho, chamo os 4 filhos, faço um acordo aqui, tá tudo, só que eu vou administrar isso aqui até eu morrer. É deles, mas eu administro. Qual que seria a diferença básica? Vamos lá. Primeiro que a gente está tratando de um imóvel e um negócio, né? Eu acho que daí, quando você fala, olha, eu peguei o chão, dividi em 4, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o imóvel. Você vai continuar com isso, o portuário, em vida você está utilizando ali, faleceu, dividiu aquele imóvel em 4, seguiu. Outra coisa é quando eu tenho um negócio, né? Então vamos lá. Você tem hoje, né, uma empresa que está tocando, né, aquele negócio, e a gente pode estar falando tanto do imóvel como, né, ele pode ter outros negócios envolvidos ali. E aí você quer dar continuidade àquele negócio. Então, quando você traz aquele patrimônio para a pessoa jurídica, eles não vão ser proprietários do chão. Quem vai ser o proprietário do chão? A pessoa jurídica. Eles vão ser proprietários das cotas daquela pessoa jurídica. E ali, eu diria, isso é o legal da pessoa jurídica, a holding ali. Eu posso criar várias regras de forma livre do que eu quero que aquele negócio continue. Sem dividir o chão, porque às vezes você sabe, é o mais comum, né? Faleceu, um filho não quer tocar ali, aquele chão que era uma área às vezes considerável, um vendeu, 2 venderam, de repente virou uma pequena gleba, né? Agora, quando o negócio ele se mantém, você mantém a força daquele negócio, a força da produtividade daquela área por inteiro. E aí você pode criar regras, por exemplo, numa holding é muito comum que a gente crie uma cláusula, né, que ela tem um prazo determinado. Eu coloco lá que essa sociedade vai ter um prazo determinado de 20 anos, de 30 anos. Isso vai forçar com que aquelas pessoas, de forma imotivada, não podem sair. Eles não podem sair e levar a parte deles. Eles não podem vender, eles vão ter que continuar naquela sociedade. E aí, como é que vai definir a regra de administração? Votação de sócios.
E aí eu posso criar regras de votação, regras de governança, regras de quem vai fazer o quê, quem vai administrar isso ou aquilo. E a gente sabe, né? Pode ser que dos 4 filhos, um não quer tocar o negócio. Aí eu fico brincando, o cara quer ser surfista e mudar pra praia. Tudo bem, né? Deixa ele ir, mas o negócio foi preservado. Quem ficou vai continuar tocando, claro, né? Reservando a parte da propriedade, a parte, né, dos frutos que vão ser colhidos para aqueles os proprietários, todos os filhos, mas quem vai tocar o negócio também vai ter seu prolabore, também vai ter suas regras e vai conseguir manter ali naquilo ali, né? Então, a vantagem da pessoa jurídica é você conseguir administrar um negócio como um todo. Enquanto você faz a divisão do chão, simplesmente cada um depois vai tocar e vai vender, vai fazer o que quiser da vida. Do seu ponto de vista, quais são as principais vantagens de se estabelecer uma holding familiar? Você já trouxe aí algumas, mas o que que você acha que assim, faz a pessoa falar: "Ah, vale a pena, vou mexer com isso"? Normalmente, eh, até a hold ela surgiu disso, né, da questão tributária. Eu acho que assim, o ser humano ele pensa sempre primeiro ali no bolso. Ele vê aquilo ali e fala: olha, dá para economizar o tributo, dá para economizar dinheiro. Então, acho que a primeira vantagem é essa. Quando você faz um planejamento, você faz o quê? Você economiza dinheiro. É claro que tem que negociar, quando eu falecer, quem vai pagar meus filhos? Mas às vezes vai ter que vender pedaço de chão para pagar o imposto, que é caro. Em vida, você, né, você já consegue organizar isso. Então, primeiro ponto, você economiza. Segundo ponto, nós acabamos de falar, você faz a sua vontade em vida. Vontade essa, né, espelhada na governança. Então, você ali, na parte societária da pessoa jurídica, você consegue organizar como que você quer que aquele negócio continue tocando, depois, inclusive, vier a faltar, né? Ou neste momento, em vida também. Então, eu dei um exemplo da pessoa com 70 anos, a expectativa de vida dela ainda é muitos anos para frente, né? Hoje em dia, a pessoa se vive bastante. Mas ela ali, ela vai continuar, ver o negócio dela continuar sendo perpetuado. É aquilo, deixa de ser uma herança lá na frente para se tornar um legado, né? Algo que se continue, que se perpetue, né? A preservação daquela empresa. Então, eu acho que o segundo ponto, que é muito bacana, é a gente conseguir estipular regras de governança e regras societárias que a gente mantenha a saúde do negócio, né? E aí, esse tem o terceiro, que é a própria sucessão, né? Que você já também coloca a sua vontade de vida. Você vai ter, ou seja, várias vantagens que você pode utilizar, mas aí naturalmente, caso a caso, de cada produtor, a gente precisa olhar e vão ter vantagens ali diferentes. Pode ter um produtor que ele não tem filho, ou tem filhos muito pequenos, né, ou já tem filhos mais novos, então você vai ver de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, é muito comum também que na parte tributária você continue operando na pessoa física, né, e tem a hold patrimonial para poder ali, de uma forma como parceria, manter aquele patrimônio e fica mais fácil também numa compra e venda, numa organização própria patrimonial. Então, você vai olhar casa a casa e a gente vai ter uma forma de tratar e vantagens tem várias. Essas regras podem ser questionadas por algum filho que se sentir lesado, por exemplo? Eu vou citar um exemplo. Dia desses eu vi, que um determinado produtor rural, um patrimônio expressivo, ele parece que ele tinha uma predileção pelos filhos. E a filha se sentiu lesada, porque parece que o pai não deixava muito ela participar dos negócios e de repente, eu não sei se ele faleceu e na divisão do patrimônio ela se sentiu lesada. Pode acontecer um caso desse, de alguém chegar e falar: "Ó, espera aí, eu tô levando prejuízo nisso aqui". Olha, a gente tem que respeitar no planejamento sucessório, né, e depois na herança, é necessário respeitar a legítima. O que que é a legítima? 50% do patrimônio, né, do patriarca, da matriarca, ela tem que ser destinada aos herdeiros. Herdeiros necessários, né. Então, no caso aí, nós estamos falando dos 4 filhos, né, que a gente tinha falado. Aqueles 4 Isso. eles precisam, então, garantir 12,5% do patrimônio, né, ou seja, 12,5 vezes 4 vai dar os 50%. E os outros 50%? Aí faz o que quiser. Se ele quiser beneficiar, né, igual você falou, os filhos homens, infelizmente é uma vontade dele, é o patrimônio dele, né, não é o patrimônio dos filhos. É igual poderia acontecer o contrário, beneficiar as filhas mulheres, ou beneficiar um filho X a Y, né? Então, ou beneficiar o filho que trabalha, e aí, Vini, acho que isso aí é importante a gente entender, que muitos, às vezes, querem beneficiar o filho que trabalha do que o filho surfista. E tá errado, a gente não pode julgar se tá errado ou se tá certo, né?
mas você está mantendo a continuidade do negócio, está todo mundo sendo beneficiado nisso. O que que é o produtor rural? Deixa eu falar o produtor rural, que acho que é mais fácil a gente entender. O que que ele deve levar em consideração para o estabelecimento de uma holding? Eu acho que a primeira coisa é você entender ali, né, qual o seu patrimônio e seu momento de vida. Qual que é o seu objetivo com a holding? É só colocar o patrimônio lá dentro? Porque se for só colocar o patrimônio lá dentro, às vezes não faz sentido, né? Porque às vezes você está em plena ascensão, ganhando dinheiro, comprando imóvel, e ali não faria, às vezes, sentido de você simplesmente gerar uma burocracia. Agora, se você tem um planejamento tributário e vai te gerar economia, opa, legal. Se eu já estou pensando, né, num planejamento sucessório, aonde eu quero trazer os filhos, os herdeiros, né? Opa, legal. Se eu já estou pensando, às vezes, num planejamento societário, é muito comum, né, de você ter ali no negócio família tocando aquele negócio. Então, peraí, às vezes é melhor eu relacionar e dialogar dentro de uma sociedade do que, né, fora, numa divisão de terra ou numa copropriedade. Então, legal também. Então, eu acho que esses 3 pontos, 3 viés são muito importantes: a parte societária de governança, a parte do sucessória e a tributária. A gente sabe que governo não gosta de perder arrecadação, né? Qualquer governo, ele gosta de aumentar, ele gosta de arrecadar mais, mas de É isso que eu ia perder, falar, é só facilitar. perder jamais. O governo não tenta dificultar essas holdings, não? Tenta o tempo todo. Eh, Goiás tem uma legislação já bem burocrática. Inclusive, existe lá uma crítica que eu olho hoje, né, na legislação, que para mim está errado. Que acontece? Quando a gente vai fazer hoje uma avaliação de uma empresa, para, por exemplo, um sócio vai sair, ou foi expulso da sociedade, né, ou faleceu, e você precisa pagar aquelas cotas, né, para esse herdeiro ou esse sócio que saiu, é, basicamente, você vai avaliar a empresa, em regra, pelo balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? É a realidade de hoje de ativo e passivo. Você vai olhar para a empresa e quanto que vai o ativo e o passivo no dia de hoje, né? Você não vê o futuro, só vê o dia de hoje. É como se fosse uma foto, né? Aquilo que você está enxergando. O estado de Goiás, ele não faz isso na hora de fazer, por exemplo, a avaliação de uma empresa na herança ou da doação. Ele fala que é a foto mais o aviamento. E com o aviamento, a capacidade daquela empresa de gerar lucro. Um exemplo, Pit Dog. Todo mundo conhece Pit Dog. Aquele Pit Dog, quando você olha para lá, o patrimônio do Pit Dog não é pouquinho? Saco ali o lugar? Quase nada. Mas o faturamento é legal, não é? Que a capacidade dele gerar lucro a futuro, o faturamento é excelente. Então, essa capacidade futura, o Estado avalia. E isso é errado, ou seja, ele está aumentando o imposto, contrário às outras regras normais que estão lá no Código Civil e no processo civil. E aí, isso é um exemplo, né? Aqui em Goiás, nós temos imposto progressivo de até 8%. Aí, quando você olha, né, para São Paulo, para Mato Grosso, Amazonas são 2%. Né? E aí, o que vai acontecer agora? Todo mundo vai ter que entrar na reforma, né? E todo mundo vai ter que entrar de forma progressiva, né? Ou seja, tem que ser proporcional. Aqui são faixas. Até tal faixa, 2%. De tal faixa a tal faixa, 4%. Depois 6%, depois 8%. Ou seja, o Estado ele vai olhando e vai aumentando ali o bolo, né? E muitas das vezes, igual a gente está falando, de forma até, na minha opinião, ali, indevida, mas tem sido aplicado nesse formato. É a tal da malandragem, né? O Estado pode, a gente não pode, mas o Estado pode. Infelizmente, o Brasil não é para amadores, o Brasil é para profissional mesmo. Como é que você faz um planejamento sucessório dentro de uma holding familiar? Na verdade, o planejamento sucessório, aqui, ó, aqui é um ponto importante. É. A holding, ela é um instrumento do planejamento, tá? A gente tem vários outros. Então, eu vou lá, criei a holding. Legal. Eu posso, nessa holding, fazer, por exemplo, a doação das cotas com reserva de usufruto. Eu posso fazer a venda das cotas para os filhos.
eu posso criar, né, um conselho de administração com poder de veto para o patriarca, matriarca, mas eu posso criar outros instrumentos. Eu posso, por exemplo, fazer um seguro, que pode ajudar ali naquele planejamento, um testamento, né, VGBL, ou seja, aí você tem hoje, né, tá, o pessoal muda a moda, umas offshore levando dinheiro para fora do país. Você tem várias formas de você parar, olhar para aquela situação e falar o que eu posso fazer aqui, né, para poder gerar uma segurança para essa família, para essa sucessão, né? Então, a gente faz a holding, mas a gente também olha outros instrumentos. Por exemplo, um casal que não tem filhos, mas se quer que o patrimônio fica para um ou para outro e não volte eventualmente para os pais na ausência deles. Eu posso fazer a holding, eu posso fazer já um testamento que eles dão a parte que é disponível de um para o outro, ou seja, já garante mais 25%, e como a holding, os pais não vão entrar nessa sociedade, para poder indenizar os pais pelas cotas que eles têm direito legítimo, lembra lá atrás que eu falei que tem garantia legítima? Né? Aí eu faço um seguro, em vez de eu ter que vender o patrimônio, o seguro vai lá e indeniza aquelas cotas para os pais. Ou seja, resolvi todos os problemas na vontade que é deixar para o outro, para o cônjuge. Nós estamos trazendo 3 ferramentas diferentes. Posso usar elas para transferir isso para os filhos? Posso também. Então, eu vou trazer várias ferramentas no meu planejamento sucessório para poder gerar a segurança jurídica e, principalmente, fazer a vontade do patriarca e da matriarca, que é fazer o planejamento. A gente tem que respeitar e buscar, da melhor forma, fazer a vontade de quem está fazendo o planejamento. Quais são as implicações legais e tributárias mais importantes para uma família do agronegócio que decide estabelecer uma holding? Bom, legais, assim, as implicações legais são questões formais. A gente tem que tomar cuidado na hora da abertura, né? Fazer um bom contrato social, fazer um bom acordo de sócios, eventualmente um protocolo familiar, né? Colocar ali umas regras. Por exemplo, se eu coloco uma sociedade por prazo indeterminado e eu transfiro aquelas cotas para os filhos, eles podem sair a qualquer momento e levar o patrimônio. Imagina a situação, o pai quer fazer uma proteção legal, né, daquela empresa, põe no filho, e eu já vi acontecer, tá, do filho ameaçar o pai e falar, não, estou fazendo isso, se você não me der tal coisa, eu vou sair, vou pegar minha parte e vou embora, por um planejamento mal feito. E aí ele vai, pega a parte dele, tem direito e vai embora. E aí, como é que fica? Aí, então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte, né, parte de constituição, né? Agora, por exemplo, se eu coloco um prazo determinado, esse filho não pode sair de forma imotivada, entendeu? E aí eu já bloqueei ali, né, para proteger, tá, o negócio. Na parte tributária, basicamente eu tenho que tomar cuidado com a forma de constituição daquela sociedade. Se eu, bem que né, hoje no aro, dificilmente você vai colocar ali que aquela empresa ela tem um objeto de locação ou venda, né, de imóveis. Porque se for, quando você levar essa empresa, o patrimônio para a empresa, você vai ter que pagar o ITBI. Agora, isso assim, é o que se entende de forma majoritária, em que pese hoje já ter tramitando lá no STF um julgado que tem para questionar, né, se tem que pagar ou não, porque para as demais existe uma imunidade, para as demais empresas. Aí você consegue imunidade, né, dessa integralização desse capital, sem, né, ter que pagar o ITBI. Então você já gera uma economia ali, né, e eu acho que é fazer conta, tá, Divina? É fazer a conta de qual vai ser a economia, né, seja com advogado, com cartório, né, com emolumento, com imposto lá na frente. E terceiro, muitas atividades, né, o produtor rural, ele opera muito da pessoa física, ele gera crédito, ele consegue linhas especiais. Então, não é simplesmente transferir para a road e vou operar 100% lá. Não, você tem que criar um contrato de parceria entre o produtor e a road, né, que é a proprietária do patrimônio, aonde os dois vão poder, né, vão operar em parceria aquele negócio, vão distribuir lucro, né? Aí a gente vai dividir a porcentagem de uma forma que tributariamente compense, tá? O lucro e investimento naturalmente. Então tem que tomar esse cuidado nesse planejamento para manter o produtor conseguindo suas linhas de crédito mais baratas, fazendo seu investimento, fazendo sua produção e recebendo, né? E aquela hold que detém o patrimônio, também ela tem que ter sua participação, mesmo que mínima,
para justificar também a existência dela ali com aquele patrimônio, que o patrimônio deixa de ser do produtor, passa a ser então da pessoa jurídica. Ou seja, o negócio não é tão simples assim. O melhor a se fazer é buscar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, gente boa, né? Também não pode, vou pegar o mais barato que eu achar. Não, não é assim que funciona, porque depois, com certeza, vai dar problema. E Tá. obrigado, viu? Como é que é? Quem paga mal paga 2 vezes, né. É serviço, então, eu costumo dizer, Divina, serviço é igual quando você vai comprar uma geladeira que você procura o mesmo modelo na mais barata. Serviço você precisa buscar aquele de confiança, tem que ter um advogado ou contador que estão de confiança, essenciais para qualquer negócio, né, mas que sejam capacitados, que tenha qualidade técnica e que sejam especializados na matéria, né, Divina. Exatamente, meu amigo, falou tudo. Henrique, brigadão. Pareça mais vezes. Eu que agradeço, só me chamar aqui, se me chamando eu estou presente, tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado, abraço pra você, viu? Eu conversei com Henrique Esteves, professor de Direito Empresarial, responsável pelo Departamento de Direito Empresarial do Ali Advogados, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. E nós falamos sobre holding familiar e gestão patrimonial do agronegócio. Deixa um gostei pra gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas. Eu peço isso toda vez, né? E volto a te pedir, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.